Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver assistindo. Nós somos o Podlex, o podcast de alunos de comunicação social da Uninasal do projeto de extensão interdisciplinar. Estamos aqui no episódio piloto para a apresentação de todo o grupo. Bem, meu nome é Pedro, serei um dos apresentadores do podcast. Oi, meu nome é Maria Beatriz e eu vou ser uma das hosts. Meu nome é Ananda, eu também vou ser uma das hosts. Opa, bom dia, meu nome é Vitor e eu vou ser o ajudante aqui, que ajuda todo mundo. É isso. Eu faço tudo. Opa, bom dia, meu nome é Rodrigo e eu vou ser um dos hosts mais charmosos. Não. Bom dia, meu nome é Júlio e eu vou ser um dos apresentadores do podcast. Nosso tema é falar sobre plataformas comunicativas e aqui no episódio piloto a gente vai falar mais ou menos nossa experiência com a plataforma comunicativa, seja qual for, nas redes sociais. De como nossos pais, avós usavam antes também e falar também sobre benefícios, malefícios, né? Até porque, né, todas as coisas aqui no mundo têm seus benefícios e malefícios. Sim, o nosso eixo temático em si é plataformas comunicativas e as suas problemáticas, seja de um modo positivo ou negativo. Sim, a gente pretende hoje falar sobre todos os temas dos próximos episódios, de uma forma bem breve para vocês, só para introduzir um pouquinho e vocês poderem entender o que é que a gente vai tratar e abordar aqui mais para frente. A gente pretende trazer convidados para poder trazer realmente algo profundo e objetivo para vocês, de forma como que a comunicação agregue um conhecimento para vocês. Então, eu fico pensando aqui, para falar sobre plataformas comunicativas, né, como a gente usa nossas plataformas, porque, assim, tem gente que usa o Twitter como portal de notícia, tem gente que usa o Instagram como trabalho, tem gente que ainda usa o Facebook para postar algumas coisas e tal, mas e aí, como é que vocês usam? Além disso tudo. Eu uso hoje mais como uma plataforma de notícia, não a notícia em si, porque logicamente eu vou pesquisar um pouco melhor para saber se é fake news ou não. Mas hoje eu uso mais como notícia, eu não costumo ser tão ativa do modo pessoal e profissional dentro das redes sociais. Eu costumo usar mais como entretenimento mesmo. Eu passo muito tempo, inclusive, nas plataformas comunicativas. Também uso como notícia, porque eu acho que hoje em dia a gente fica mais informado pela internet mesmo, até pela baixa nas revistas e nos jornais impressos. Então, eu também uso como notícia, mas acho que muito mais como entretenimento, como uma fonte de entretenimento. E, assim, eu acho que hoje em dia, a gente principalmente universitário, usa muito como plataforma de estudo e de trabalho para a universidade mesmo. A gente faz trabalho. Ontem mesmo a gente foi gravar um trabalho e eu passei o dia todinho editando no celular, por aplicativo, e a gente usa redes sociais para divulgação. Então, acho que também ajuda muito nas questões universitárias e nas questões de trabalho da galera. E falando Desculpa. Fala aí. Inclusive tem as redes sociais do Podlex, por favor, nos siga. Sigam, por favor. Pode. Falando nas redes sociais do Podlex, não está aparecendo aqui, mas temos nossa querida Camila que estará cuidando nas nossas redes É a sociais. nossa marqueteira. Marqueteira. Amada E por Bia todos. falou sobre uma questão muito importante, né, sobre as fake news e tal, o que vem veiculando de forma, assim, muito grande no WhatsApp, principalmente, né, porque cada um de nós temos aquele grupo da família que é complicado. Sim. O grupo da minha família, não posso falar. No grupo da minha família. Imagina se alguém da minha família... Um amigo meu falou. Tipo seu grupo da família que fica mandando aquele textão grande de notícias que não existem, sem fonte, sem nenhuma credibilidade, aquelas correntes bem massa, né? E ainda mais nesse período de eleição que se passou aqui, ó. Teve muita coisa que aconteceu de gente falando propostas erradas e falando que as eleições foram fraudadas, né? Mas... O famoso deu no zap. Pois é. Deu no zap 500 prisões diferentes por dia. Mas... O que eu mais vi foi de corrente, assim, de pessoas somando aquelas porcentagens de cada estado e dividindo pela quantidade de estados. E é isso, a porcentagem era maior que o outro. É assim, uma maravilha as fake news. Não, e divulgando como se fosse a maior verdade do universo, né? Porque a gente vai tratar de fake news em um episódio daqui. Então, aguardem aí que vem aí o episódio de fake news. Com quem? Com algum jornalista. Com Que a gente ainda vai chamar, né? Porque é assim mesmo que é essa Não, a gente coisa. chamou, você tá esperando a confirmação.
É, isso É aí, isso aí. galera. Isso aí, isso É aí. isso aí. E falando sobre o Twitter, né? Falando sobre fake news, porque assim, o Twitter é a famosa terra de sem lei. A famosa terra sem lei, né? E Sim. muita gente fala o que quiser. Na verdade, sem pensar muito o que vai falar, né? Quando tem os tweets debaixo de uma notícia, né? Sempre tem aquela repercussão, vai ter gente falando mal, né? Vai ter gente pensando que é mentira, né? Quando pode ser assim, né? Eu uso principalmente o Twitter, porque tem vários canais bons, credenciados, né, na plataforma, que usa a plataforma de bom caso. Tem uns que não usam tanto, como o Choquei. Né? Que é complicado algumas vezes. O que é que vocês acham do Choquei e outros por aí que são bem parecidos com eles? Eu acho que eu tenho uma opinião dividida. Tipo assim, eu acho que no começo, muito no começo dessa galera, existia muito um negócio de achar que qualquer um pode dar uma notícia e ter credibilidade, principalmente sem ser jornalista. A gente que tá fazendo jornalismo, pelo menos eu me sinto muito tipo, pô, eu tô estudando aqui um tempão pra poder dar uma notícia com credibilidade, e essa galera dá, e a galera acredita, e tipo, dá créditos, entendeu? Só que assim, por outro lado, eu acho que é uma fonte de notícia muito mais rápida pra galera. A gente tem que pensar muito nisso, porque por mais que não tenha essa credibilidade tão grande, não tenha esse estudo tão grande, é uma fonte informal, engraçada. Então, tipo, a galera normalmente vai procurar primeiro. Então, eu acho que talvez, assim, os veículos mais sérios e que tenham credibilidade devam procurar, tipo, se aproximar mais da população desse mesmo jeito que esses outros veículos mais informais fazem, sabe? Pra ter uma adesão maior do público, porque o Choquei virou, nessas últimas eleições, tipo assim, foi o maior portal de notícias que existiu. Então, tipo, Uma das coisas, assim, enquanto estudante de jornalismo, que a gente mais escuta é a tristeza do jornalismo, e a gente tem que escutar que é algo que não precisa mais estudar pra ser. e não precisa de diploma. Nossa Senhora! E aí que tá, porque as pessoas que não têm acham que pode dar uma notícia e aí dá no que dá, né? A gente já Exatamente. sabe o restante da história. Sites de notícias. Sites não, calma. Páginas de fofoca, geralmente como Choquei, Exclusivas da Fama e por aí vai. Essas páginas, elas tendem a querer um público maior, assim como qualquer outra página. Então, muitas vezes, eles acabam divulgando notícias que acabaram de sair, muitas vezes fake news, para tentar engajar algum público. E, geralmente, na descrição, eles botam de acordo com tal pessoa. Mas não procurou saber se, tipo, essa fala estava correta, né? Então, geralmente, essas páginas são muito sensacionalistas, como já tinham havido dito aqui. E muitas vezes atrás de visualização de público, mas de uma forma errada, muitas vezes, passando fake news e descredibilizando a imagem de outra pessoa para milhões de pessoas. Sim. O sensacionalismo ele é tão forte que transforma em um outro problema, que foi, no caso, uma continuação do que o Rodrigo estava falando, que é uma pauta que a gente vai trazer, né? Que é a cultura do cancelamento. Sim. E é um problemão, porque às vezes o sensacionalismo é tão forte que, dependendo do que a pessoa comentar embaixo, ou da página mesmo que comentar, pode virar a cultura do cancelamento. Que Sim. destrói, né? Tipo, literalmente. E eu acho assim que o que faz muito perder essa credibilidade desses portais é a falta de imparcialidade. Tipo assim, é um negócio muito explícito que eles não são imparciais, sabe? Em questão política, em questão de algum famoso, quando tem que defender ou quando tem que dar alguma notícia. Então, assim, eu acho que o que dificulta também muito de dar credibilidade para essa galera é essa falta de imparcialidade, porque a gente vê, tipo, é muito nítido eles querendo puxar mais para um lado, sabe? Em várias questões. Tem até o caso de GK, não sei se vocês viram, que teve um problema sobre ela aí. E aí várias páginas não noticiaram, várias páginas de fofoca famosas não noticiaram. Ela tava, tipo, sendo cancelada e elas não noticiaram por medo de não ir pra farofa, de não ser convidadas. Ou seja, tem essa imparcialidade gigante e, assim, é bem complicado, né? Essa parcialidade, quer dizer. Dois casos bem importantes que eu queria pontuar aqui. Um foi algo que eu achei muito desrespeitoso. Não sei se vocês conhecem MC Loma, que ficou grávida. Sim, sim, sim. A gravidez dela foi anunciada antes mesmo dela anunciar, entendeu? Nossa. Em página de fofocas. E eu acho que isso aí, pô, é algo muito pesado, tá ligado? Porque Também com a Bianca e o Fred. Sim. acontece com muitos famosos isso. E outra coisa que eu queria falar é agora sobre um caso mais antigo. Eu vou puxar agora do fundo do baú. Eu não sei se vocês se lembram do BBB, acho que foi 18 ou foi 19, que teve o Felipe Prior na edição. Que foi o 20?
foi o BBB 20, sabia desde o início. Que assim que o Felipe Priol, ele saiu, acusaram ele em várias páginas de fofoca Sim. de algo que ele não fez. E algo muito pesado que, inclusive, eu não queria falar aqui pra não desmonetizar no YouTube, né? Que eu sou profissional. Mas isso aí foi algo muito tendencioso das páginas e que depois foi provado que era mentira. Então ninguém procurou saber, ninguém procurou esperar um resultado pra anunciar aquilo. Anunciaram como se fosse uma verdade e poderia ter destruído a carreira dele. Sim. E as páginas, elas têm tanta pressa de sair na frente que causa justamente isso. Uhum. E causa fake news e justamente a parcialidade que a Nanda falou. E no caso do Prior, ele já tinha sido cancelado, né, pelo Twitter lá em algumas coisas pelo BBB. E a galera só tava esperando, sei lá, qualquer coisinha pra querer cancelar ele de verdade por algo que ele não fez, né? Então, assim, páginas como Choquei e outras por aí, não sei se a Pop Time também pode ser colocadas nisso. Mas esperam qualquer tipo de coisa porque ele já tem, né, os seus favoritos e tal. Como a Choquei não gosta do menino Ney. Mas tem coisas por aí que não tem como defender. Você tem uma página de comunicação, faça as coisas com competência e Sim. imparcialidade Sim. no máximo. Sim. Até porque, falando pra vocês aqui, nós que estudamos jornalismo, nós sabemos que não tem como, muitas vezes, dar notícias com imparcialidade. Sim. Até porque tudo é virado pra um lado. Tipo, e virado para o seu lado. Independente se você achar que tá muito neutro, mas não tá. Porque você acaba virando pra sua opinião. Enquanto um produtor de comunicação, que é justamente o significado da palavra lex, que lex significa lei, que é o compromisso do jornalista de falar a verdade. E mesmo se você não for um jornalista formado, mas você tem uma página de comunicação e você precisa ter o compromisso de falar somente a verdade. Eu acho assim, essas fake news, né, que as páginas soltam, principalmente sobre os famosos, acho que linka totalmente com um tema que a gente vai tratar, que é sobre a saúde mental, que tem tudo a ver com as redes sociais, porque a gente sabe que, principalmente essa cultura do cancelamento, acaba muitas vezes com o psicológico de várias pessoas, de vários famosos. Já tem vários relatos aí de pessoas que começaram com uma depressão, com uma crise, tendo crises de ansiedade enormes por causa disso. Então, assim, eu acho que essa falta de responsabilidade e de competência também afeta muito essa questão da saúde mental. E não só dessas plataformas comunicativas, mas eu acho que das redes sociais no geral, porque eu acho que ainda falta muito mais, sei lá, muito mais vigilância, sabe? Porque hoje em dia, principalmente o Twitter, que é a terra sem lei, hoje em dia muita gente pode falar o que quiser, principalmente, muito, assim, hoje já tem leis de, acho que é cibernéticas, leis de cibernéticas, leis que, tipo, criminalizam atos... Proteção de dados. Lei de proteção de dados, isso. Mas ainda assim, acho que falta vigilância, falta um negócio mais sério, sabe? Pra tratar desse assunto. A internet atualmente virou a maior fórmula é foda. Reformular. A internet atualmente virou a maior forma de comunicação existente. Muitas vezes superando até o público da televisão. E é nesse ponto que entra muitas vezes o que acontecia na TV, que são o quê? Os comerciais pagos. Porque páginas de fofoca, páginas de informação e por aí vai, eles fazem o mesmo que a TV. Não pagam pra TV, pra, tipo, ter um comercial. Muitas vezes pagam as páginas pra ter postagens lá. Então, postagens falando bem da pessoa e tal. E querendo ou não, tudo bem. Eu entendo que todo mundo quer ganhar o seu dinheiro. Mas muitas vezes aquela informação ali não é necessária, entendeu? Então, é algo que é peculiar. E como a Nanda falou que a gente vai ter um episódio sobre saúde mental, além da cultura Cancelamento. a cultura do cancelamento, né, tem muita questão sobre comparação nas redes sociais. Porque muitas vezes a gente vai olhar para o Instagram de alguém que tá vivendo uma vida massa no Instagram. Porque a vida dela, na verdade, tá um caos. Mas a pessoa que tá um caos e não posta nada no Instagram e vê essa pessoa que tá bem, pode pensar, caraca, a vida é assim, A vida só tem facilidade. A menina tá comendo um café da manhã, pô, waffle, um suquinho massa,
E A eu mulher só com come alface. Tá feliz com o seu no cachorro. almoço. e eu aqui com pão com manteiga, Tá achocolatado viajando em Maldivas. de terceira qualidade. E, meu irmão, a vida é assim, mas só que você vai ver essa pessoa que tá comendo o waffle e o suquinho massa, tá um caos a vida Sim. E dessa como pessoa. tá por trás dos stories. Sim. Então a gente vai falar também sobre isso. Porque muitas vezes vocês que estão vendo as coisas no Instagram, seja qualquer pessoa, pode ser uma mentira, Sim. tá certo? Eu acho que esse negócio de comparação também foi uma coisa que fez, como o Pedro falou, piorar muito a questão da saúde mental das pessoas nos últimos anos. Porque é isso, a pessoa vê algo que acontece na rede social, imagina que a vida da outra realmente seja assim e se pergunta, poxa, por que a minha vida não é assim? Por que eu não tô feliz desse jeito? Porque, por exemplo, quem tem um relacionamento muito bom, isso muitas vezes afeta. O que a gente mais vê no TikTok, por exemplo, é a pessoa dizendo, meu Deus, eu não aguento mais ser solteiro. Eu não aguento mais sofrer por isso. Eu não aguento mais sofrer por aquilo. Então, assim, eu acho que a comparação é algo que pega muito. E pior que, assim, a gente não tem muito que uma solução, uma fórmula pra se resolver esse assunto, né? Ô, Ananda, você falou agora sobre casais e que tudo parece perfeito. E é até engraçado porque muitas vezes casais de rede social, de famosos, né? Parece que é tudo perfeito e na semana seguinte, 3 Termina. traições do marido, 5 gaias da mulher, um filho em outra mulher e por aí vai. Ainda sobre comparações que a gente tá falando aqui de casais, outra comparação muito importante da internet é em questão da pornografia. Por quê? Porque muita gente olha aquela pornografia e pensa que aquilo ali, que é algo mais fantasioso, que é algo mais simples e que não é algo delicado. Mas na verdade a pornografia não, mas o ato é algo muito mais delicado e complexo do que aquilo. E não é algo tão fantasioso quanto se vê. Então muitas vezes a gente tem que parar e ver que a internet é sim algo muito fantasioso, tanto em relação a casais, quanto em relação à pornografia, quanto em relação à vida, como o carinha aqui disse, nem tudo é waffles. Isso. A gente vai falar sobre pornografia porque é um tema que é um tema banal e pouca gente fala sobre porque não quer falar exatamente sobre, mas então a gente também vai falar sobre a questão do vício. E o que isso traz na vida de uma pessoa. Eu vejo que pessoas que são viciadas muitas vezes são muito sozinhas. São muitas pessoas que têm aquela solidão enorme. E também a gente vai trazer relatos. A gente vai ler alguns relatos, como a da Billie Eilish, que era uma pessoa que era totalmente afogada num vício de pornografia. Pra gente saber, porque assim, cada vício é muito fácil viciar em qualquer coisa. É muito fácil viciar em qualquer coisa. E em pornografia é bem fácil porque é algo que vem desde muito tempo. Infelizmente é fácil de se encontrar. Antigamente era como? Playboy, banca de Exatamente. revista e nossos pais e avós pegavam lá aquelas revistas assim e ficavam assim, né? Vendo assim e tal. Hoje a gente vê na internet. É só da gente digitar. Com muita facilidade. Com muita facilidade. Também. É muito mais fácil ter um vício do quanto a internet tá aberta hoje. Sim. E assim, uma coisa a se falar é que é possível pegar vício em qualquer coisa, como o Pedro falou. E assim, qualquer vício é ruim. Se você é viciado em água, é ruim. Porque beber água demais é ruim. Qualquer vício é ruim. Então é algo bom de se falar, porque às vezes as pessoas acham que não, tá tudo bem, tá tudo certo. Tipo, que é normal. E não é. E, Eu acho que a frustração que se cria depois de, tipo, ver que aquilo que você viu por tanto tempo não é a realidade é enorme, assim. Muita gente deve ficar, tipo, apavorada, traumatizada, sabe? Né, com essa questão. E como vendo que aquilo não é a realidade, acaba desenvolvendo vários traumas, principalmente no homem, que é o que mais vê pornô, acaba desenvolvendo disfunção erétil, ejaculação precoce, como vários outros problemas também. E vale lembrar que o filme pornográfico, assim como o filme mesmo, né, de ação, comédia por aí vai, tem atores, nem sempre é baseado em algo real, nem sempre aquela pornografia é real, muitas vezes são atores, são profissionais, entendeu? Então a gente também tem que ter essa noção e não se comparar àquilo. Exatamente. E
muitos vídeos e filmes pornográficos são estupros. Então você Exatamente. já viu algum estupro e não sabe. Você pode não ter visto assim com outros olhos, mas você viu um estupro já em algum desses sites. Pois é. A gente vai tratar disso em um dos episódios do podcast. E a gente vai tratar também de um assunto que eu acho muito pertinente, que é a questão dos influencers digitais, que é algo que tá hoje, acho que dos últimos 5 anos pra cá, né? É algo que vem crescendo, principalmente com o crescimento do Instagram. É algo que vem crescendo, tipo, enormemente. E aí a gente vai trazer uma influencer aqui pro podcast pra falar pra vocês um pouquinho sobre. E aí, também falar um pouco das nossas experiências com as redes sociais, né? Porque eu acho que a gente, como jovem, é muito usuário e com muita frequência, inclusive. Então, é bem importante que a gente fale sobre esse assunto e aborde esse tema. Vai, Pedrinho, termina. Então é isso, gente. Esse foi o nosso episódio piloto. Só para dar uma apresentação geral de como é que vai ser todas as coisas. Espero que vocês tenham gostado. Continua conosco. Nos siga nas redes sociais, por favor, @podlex com 2x. PODLEXX. Também nos siga no Instagram, no YouTube, no Spotify. Tamo junto. Um beijo pra vocês. Até o próximo Compartilha o episódio. episódio Compartilha. Compartilha. e vem assistir os outros, por favor, hein? Compartilha no Vem assistir Instagram. os outros. Fala até no WhatsApp, né, gente? Por favor, manda pro grupo Não da esquece do família pra like. eles falarem sobre coisas certas, concretas. Tá certo? Manda no zap, por favor, galera. Então tamo junto. Um beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Falou. Tchau, gente. Tchau, até as família. próximas.